um dos maiores escritores do país, desaparecia assim, só e humilhado. A tragédia de Piedade faz a gente novamente se perguntar se o roteirista desse país tira férias em algum momento. Ele era um jovem promissor na carreira de jogador de futebol, jogou pelo Botafogo e acabou sendo atingido na coluna. Comunidade Arquivo Estranho, vamos para mais uma Sexta do Crime. Dessa vez, contando a história de um grande escritor brasileiro. Quer sugerir casos? Comente, compartilhe e mande o valeu demais para fortalecer o canal. O canal depende de vocês. No dia 15 de agosto de 1909, o escritor Euclides da Cunha, um dos maiores nomes das letras nacionais, autor de Os Sertões, foi morto a tiros no acerto de conta com a amante da sua mulher, o cadete Dilermando de Assis. O desenlace deu-se num lugar um tanto ermo, na Estrada Real de Santa Cruz, área mais afastada do bairro da Piedade, no Rio de Janeiro. Daí a imprensa do lugar, então, designou como a tragédia da Piedade. Essa situação estiveram presentes nos seus condimentos passionais os elementos de um drama de proporções clássicas. Euclides da Cunha não era somente um escritor extremamente bem-sucedido, era igualmente um herói republicano. Em dezembro do ano de 1888, ainda na época do Império, em incidente que o deixou famoso bem antes de empunhar as letras, sendo ele aluno da Escola Militar na Praia Vermelha, na cidade do Rio de Janeiro, na Urca, por ocasião de uma apresentação de armas, lançou sua baioneta aos pés do ministro da Guerra de Dom Pedro II, em protesto contra as vexações anteriores sofridas pelos militares. Este ato corajoso e destemido, que lhe valeu a expulsão da escola aos 21 anos, abriu-lhe as portas para que ele circulasse entre a elite da oficialidade republicana. Começou a frequentar a casa do Major Solon Ribeiro, que além de fazer do lar o abrigo dos próceres republicanos, foi o oficial que entrou na história brasileira por ser o portador da mensagem do Marechal Deodoro da Fonseca, a Dom Pedro II, comunicando da proclamação da República. Ao visitá-la pela primeira vez, Euclides da Cunha logo entusiasmou-se pela filha do major, Ana Emília, a Saninha, como intimamente a tratavam. Ela estava, então, com 14 anos de idade e era afilhada do Barão do Rio Branco. O cadete deixou-lhe um bilhete. Entrei aqui com a imagem da República e parto com a sua imagem. O casamento entre o herói rebelde e a jovem musa republicana deu-se quase em seguida à proclamação da República, consumando-se em 10 de janeiro de 1890. Foi, mesmo com os bons votos de todos, um enlace de infelicidades. Se Euclides da Cunha foi sobejamente bafejado pela inteligência e conhecimento, virou-lhe as costas ao amor. Muito disso, em parte, justamente por identificar-se com a atividade da coruja, espremendo seus grandes olhos noturnos sobre livros, sobre alfarrábios, códices de registros, mapas e documentos. É que o pequeno Cupido não incumbiu-se de flechar o coração de quem ele mais queria, que era a Aninha. Celebrado no Brasil inteiro desde o lançamento de Os Sertões, em 1902, quase em seguida, Euclides da Cunha começou a ser traído pela sua esposa. Sempre viajando, deixara com seus 3 filhos no Rio de Janeiro, morando numa pensão na rua Senador Vergueiro. Foi nesta pensão que ela, uma atraente balzaquiana, uma morena vivaz e sensual, mulher que lia, conheceu o jovem Dilermando de Assis com apenas 17 anos. Quando o escritor voltou de uma viagem feita pela Amazônia em 1906, onde fora tratar de questões de fronteiras, soube de tudo. Euclides da Cunha estava dilacerado entre a tentativa de manter um casamento de aparências para não infelicitar os filhos, ou manchar-lhe a reputação, e os tormentos por sentir-se vilmente traído por Ana Emília. Ana Emília, enquanto esposa de Euclides, chegou a ter 2 filhos do amante, e viu a sua vida tornar-se um inferno. Ele não podia aceitar que ela, apoiada num desquite ou numa simples separação, fosse viver com o outro, ainda mais um garoto. Os tempos eram tiranicamente moralistas, exigindo dele uma atitude radical. Vejam, comunidade, até Monteiro Lobato, na época, comentou o caso, muitos anos depois, acreditando as desgraças à fortuna que o Euclides da Cunha tinha
conseguido naquela época. Mas voltemos ao caso. Na manhã do domingo do dia 15 de agosto de 1909, Euclides da Cunha, com pretexto banal, passou na casa de uns primos aqui em Copacabana para conseguir uma arma. Sabedor que a mulher estava assustada com as crescentes ameaças dele e estava junto com o amante na modesta casa no bairro da Piedade, para lá rumou empunhando um revólver calibre 32. Percorreu a Estrada Real de Santa Cruz, um lugar, como eu disse, que era meio vazio. O marido não demorou para localizar o ninho dos amantes. Bateu palmas em frente ao pequeno portão e pediu para entrar. Ele queria ter umas palavras, um dedo de prosa com o Dilermando. Ana Emília, que lá estava com o filho Solon, sentiu no ares o cheiro do sangue. Mal a porta lhe foi aberta, Euclides, dizendo ter ido lá para matar ou morrer, disparou sua arma contra Dinorá, irmão de Dilermando, um alferes da marinha. Mas 3 outros foram feitos contra o amante. Campeão de tiro, o jovem Dilermando respondeu-lhe com 2 tiros certeiros. Euclides da Cunha, ferido com um projétil que lhe furara o peito, saiu pela porta lateral da casa e caiu nas escadas morto. Um dos maiores escritores do país desaparecia assim, só e humilhado, pela mulher infiel e pela destreza do amante dela. Diz pra gente, Jorge Lima, você acha que a mulher foi infiel e nosso grande escritor Euclides da Cunha foi realmente o responsável por lavar a sua honra e acabou morto, sofrendo humilhações? Analisando mais profundamente, Euclides era um intelectual. Ele buscava, entre aspas, uma aventura acadêmica, porque ele seguia as aspirações dele, e isso tá ok. Mas e ela? Ela só queria amar e ser amada. E aí ela conhece Dilermando e se permite viver esse amor, com todas as culpas que a sociedade nos impõe quando a gente comete um ato de traição. Euclides não aceitava a separação. Euclides se deixa levar pela obsessão do domínio daquele corpo de sua esposa e decide, em defesa da sua honra, matar Dilermando. E na perspectiva emocional dele, inclui o que chamamos de desregulação emocional, ou seja, uma combinação complexa de emoções intensas como ciúme, traços psicológicos com implicações narcísicas e fatores contextuais. O escândalo foi colossal, criando-se, na ocasião, até uma forte tensão entre civis e militares, pois o grande intelectual fora morto por um tenente do exército. Pairou no ar por uns tempos a desconfiança de que, por ter Euclides denunciado nos sertões a campanha contra Canudos como um erro, um crime, os tiros fatais de Dilermando teriam um sabor de resposta da insatisfação dos quartéis. Os 3 filhos de Euclides com Ana foram entregues a tutores. Dilermando de Assis absolvido por ter agido em legítima defesa. Ele então resolveu reparar o estrago, casando-se com a viúva. Tiveram ainda 5 filhos. Dinorá, o irmão dele, com ferimento agravado, ficou epiplégico e suicidou-se em Porto Alegre em 1921. Em 4 de julho de 1916, transcorridos quase 7 anos das vésperas daquela desgraça, uma nova se repetiu. O jovem alferes Euclides da Cunha Filho, o Quidim, com apenas 16 anos, resolveu se vingar. Adentrou no cartório onde estava Dilermando e disparou sua arma nas costas dele. Ainda que ferido, o campeão de tiro conseguiu pregar 2 precisas balas no rapaz. Nem assim, Ana Emília, em nome da paixão que a movia, deixou Dilermando, que novamente foi inocentado. Se bem que ela disse, eu não errei, eu amei. Ela parecia assim à opinião pública como mulher e mãe insensível. O resultado final daquilo tudo foi impressionante. Ainda que Ana Emília conseguiu manter-se com os filhos de Dilermando, os que teve com Euclides se dissolveram. Os Cunha jamais a perdoaram, pois ela fora o pivô de 2 mortes, a do marido Euclides e a do filho Quidim. Além de assistir o alejamento do seu infelicitado irmão Dinorá, Dilermando de Assis, por sua volta, carregou por todos os lados o peso de ser o assassino de Euclides da Cunha. Caio, qual a diferença entre destino e tragédia? A tragédia de Piedade faz a gente novamente se perguntar se o roteirista desse país tira férias em algum momento. Não é à toa que Dilermando, ao escrever a sua defesa, vamos dizer assim, dos eventos que aconteceram, chama aquilo de tragédia de Piedade.
e tragédia vem das tragédias gregas, onde frequentemente eram encenadas grandes conflitos entre os homens e os deuses. Os homens invejando a imortalidade e a sabedoria dos deuses, e os deuses invejando a inocência e o ímpeto dos homens, que sem saber no que vai dar, tomavam as atitudes mais impensadas, voláteis e carregadas de desejo. Euclides, ao confrontar Dilermando no dia fatídico, não podia imaginar que ele estava selando o seu destino para além de, como é dito na história, Euclides brada: eu vim para matar ou para morrer, para limpar a sua honra. Ele não podia imaginar que naquele dia ele estava praticamente selando o destino de seu filho também, do Quidinho, que vai tentar se vingar da morte do pai anos depois. Provavelmente também imbuído da inveja de que a sua mãe preferiu outro homem ao invés do próprio pai e acabou afastando o filho, colocando ele em colégios militares, decidindo viver a sua própria vida, o que não era a escolha esperada e dita como normal das mulheres da época. Dessa forma, é uma tragédia grega, porque quem sabe do que aconteceu depois fica fácil de entender. Tudo isso nesse mesmo caldeirão geraria um destino tão triste. Mas para os seus atores, os homens, que não têm a visão de cima, contam histórias que poderiam ser com qualquer um de nós, tomadas no afã, tomadas no calor do momento. Então, como Quidinho podia, por exemplo, evitar que ele tomasse parte nessa tragédia? Muito provavelmente, Quidinho estava perseguido pela culpa de que o que Dilermando havia feito tinha tirado a família dele. E devemos lembrar que é uma época de moral vitoriana, onde se um homem não toma essas atitudes, ele é tido como um covarde, ainda mais para alguém que teve ensino militar. Talvez, se a família de Ana fosse mais próxima de Quidinho e não o colocasse em colégio longe do seio da família, talvez na convivência com o Dilermando ele pudesse entender a humanidade por trás do Dilermando, que parece ser um personagem complexo também. Dilermando e Ana não terminam a vida juntos, se separam e, curiosamente, se casam também com respectivas outras pessoas. E como essa história é lotada de coincidências, eles morrem no mesmo ano, com 6 meses de diferença um do outro. Sabe, é como se os deuses estivessem escrevendo essa história, cheia de detalhes, de minúcias, de versões, de meandros, que nem o próprio grande escritor Euclides conseguiria retratar num livro dele. Uma das grandes vítimas também dessa tragédia foi o irmão de Dilermando, de Norá. Ele era um jovem promissor na carreira de jogador de futebol, jogou pelo Botafogo, ajudando o time a ser campeão carioca em 1910, mas ele foi atingido com um disparo aí quando Euclides atira para acertar Dilermando. Dinorá se coloca à frente do irmão, em defesa do irmão, e acabou sendo atingido na coluna. Apesar de ter conseguido jogar ainda mais um ano no time, depois ele teve parte do corpo paralisado e teve que abandonar o seu sonho, o que gerou uma grande frustração que levou ao alcoolismo, afetando aí o sistema inibitório dele, e após um tempo ele veio a depressão e posteriormente o suicídio. Então, gente, essa foi a história de um grande crime brasileiro que marcou de morte a cultura nacional. Se você tem sugestões, mande aqui. A gente precisa muito de vocês. Até a próxima sexta. Seguimos com a nossa série. Ninguém deve se desesperar da sua própria salvação. Eu não posso falar com ela. A história de Jorge, São Jorge. Sete Além é uma palavra que não é mencionada diretamente na Bíblia, mas